Imagine essa situação. Você conhece uma pessoa que se torna uma boa amiga. Vocês se falam e se encontram com frequência. Ela vai à sua casa, você apresenta toda a sua família. Ela é confiável, afetiva, solidária. Tudo vai muito bem. Até o dia que você descobre por outras vias que essa sua amiga trabalha como prostituta. Você acha que mudaria a forma como você a enxerga depois de saber disso? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Por quê e como julgamos as pessoas? Venha comigo! Para falar do tema julgamento, é preciso que a gente fale antes um pouco a diferença entre opinar e julgar. Opinar é uma maneira de ver, de pensar. Ela é individual. Ela fala das nossas preferências. Eu vou dar um exemplo para você. Eu acredito que comer somente alimentos orgânicos previne doenças futuras. Isso é uma opinião. Não quer dizer que as pessoas que não comam alimentos orgânicos serão consideradas por mim erradas. Já julgar é diferente. Julgar é formar um conceito, um parecer, criticar e emitir um parecer sobre o outro, sobre a vida do outro. Então, portanto, ele é social. Agora eu vou repetir o mesmo exemplo, julgando para você sentir a diferença. Todas as pessoas devem comer alimentos orgânicos, porque isto previne doenças futuras. Logo, as pessoas que não comam alimentos orgânicos serão consideradas por mim como erradas. E é isso que o ato de julgar faz. Ele divide o mundo em duas partes, certo e errado, bom e ruim, bonito e feio, agradável e desagradável. Ele provoca sempre separação. E está sempre relacionado com conceitos morais, ou seja, tudo aquilo que nós adquirimos pela cultura, pela educação, pela tradição, e também revela uma crença nossa que isto valha para todos e qualquer situação, como se fosse uma verdade. E isso, gente, não é incomum, não, muito pelo contrário. Hoje em dia é muito mais comum do que a gente pensa. É muito fácil estabelecer julgamentos ao invés de opinião. Enxergar defeitos na vida e no comportamento de outras pessoas, muitas vezes aqueles que nós não conseguimos ver em nós mesmos e nas nossas próprias vidas, nos levam a criticar e falar do outro como se nós detivéssemos a razão sobre aquele tema. E não adianta negar para si mesmo, eu não julgo as pessoas. Bobagem. Todos nós julgamos. E aqueles que acham que não julgam podem ser os mais nocivos, porque estão tão inconscientes desse comportamento que hoje em nós é quase que um vício. O nosso cérebro está sempre classificando e avaliando as informações. Isso é automático, ele vai colocando em caixinhas, né? Então nós estamos sempre avaliando, vocês já perceberam? Isso é bom, concordo, não concordo, isso é ruim, está agradável, está desagradável. Isso é uma maneira do cérebro trabalhar. E isso é automático e, na maior parte das vezes, inconsciente.
E estas informações, esses estímulos que vêm do meio a todo momento, eles estão produzindo em nós, gerando em nós, desencadeando em nós emoções. Então, vou dar um exemplo. Você está ouvindo o Jornal da Manhã, tomando seu café antes de ir para o seu trabalho. De repente, você passa o dia inteiro meio triste e pode nem sequer se dar conta o dia todo que essa tristeza está relacionada com notícias que você ouviu nesse jornal. Isso acontece o tempo todo conosco. Nós estamos o tempo todo captando informações através dos nossos sentidos e produzindo emoções. Então, quando nós olhamos alguma coisa e avaliamos, consideramos, julgamos, atrás desse julgamento está a emoção. Na verdade, todo julgamento, ele é emocional, ela começa numa emoção. Aí sim, nós estabelecemos um raciocínio, uma consideração, tomamos uma posição ou transformamos isso em ato consciente. Mas, normalmente, o que a nossa consciência, o nosso racional vai fazer, ao invés de reavaliar aquilo que nós julgamos, deixa eu ver se isso é correto, se não é, deixa eu pensar melhor, não. Como nós trabalhamos? Nós trabalhamos, ao invés de reavaliar, o nosso racional vai justificar aquilo que julgamos. Se consideramos algo errado, ele vai validar aquilo. Eu quero propor para vocês que a gente pense agora, retorne à historinha do começo do vídeo. O que você considera que você emitiria uma opinião ou você faria um julgamento? Opinar seria assim, bom, ela escolheu essa profissão, eu não faria isso, não escolheria para mim, mas é uma questão dela, é um problema dela. Enquanto ela se comportar comigo como tem se comportado, ok, ela é minha amiga. Isso é opinar. Julgar seria acrescentar, criticar, recheando com educação que nós recebemos, valores, cultura, medo do julgamento do outro, aquela série de informações que nos compõem e falar, nossa, agora eu tenho medo, se eu continuar amiga dela, o que vão pensar de mim? Poxa, e será que ela vai continuar se comportando comigo? Porque é meio duvidosa, né? Uma pessoa nessa profissão. Percebe que é muito mais provável que façamos um julgamento do que vamos dar uma simples opinião? Percebe que é muito mais provável que o julgamento se estabeleça? Essa é uma história um pouco substanciosa, não é? Mas isso está acontecendo todo o tempo, com coisas menos importantes, inclusive. O tempo todo nós estamos julgando, é o nosso vício atual. Não é que o julgamento começou a existir mais agora, não. Na história da humanidade sempre existiu, sempre foi uma questão problemática, inclusive discutida nas religiões, na filosofia. Mas eu creio que o nosso mundo digital atual favorece muito isso. Porque é muito mais difícil você emitir um julgamento olhando nos olhos de alguém. É muito mais provável que quando você esteja na frente de uma pessoa, você emita muito mais uma opinião do que faça um julgamento.
A distância do outro nos favorece julgar, porque nós não estamos olhando o outro, nós não estamos sentindo a emoção dele, nós não estamos vendo as expressões dele. Vocês já perceberam que julgamentos a gente nunca faz para a própria pessoa? A gente fala para um outro, que é a base da fofoca, não é? Ou a gente escreve numa rede social. É muito difícil você emitir um julgamento olhando para uma pessoa. Mas pense, que direito temos nós de julgar o outro? O que é certo? O que é verdade? Vocês já pensaram quantas coisas que já foram verdadeiras que mudaram? Até 1930, as mulheres não podiam votar. Elas eram consideradas inferiores aos homens. Isso era uma verdade na época. O trabalho escravo já foi considerado como permitido no Brasil e em muitos outros países do mundo. Isso já foi uma verdade. Hoje em dia, ainda na Índia, não se come carne de vaca, porque a vaca é considerada sagrada. Lá é uma verdade, aqui no Brasil não. Então, o que é de fato verdade? Vocês já pensaram que as verdades imutáveis mesmo, eternas, são muito poucas? São valores que carregamos como tesouros preciosos e são raros, como o respeito ao próximo, se comportar com o outro como você gostaria que se comportassem com você, amar o próximo como você se ama, cuidar da natureza com amor. Então são tão poucas coisas que são verdades absolutas. O restante são coisas mutáveis. São coisas, inclusive, que a forma como uma pessoa foi educada vai diferir de outra. Uma coisa pode ser certa para mim e não certa para você. E tudo bem. Então veja, os Sioux, uma tribo indígena americana, tem um ditado que eu considero muito lindo. Eles dizem o seguinte: antes de julgar uma pessoa, você deve andar durante 3 luas com os sapatos dela. Isso quer dizer que você deve, antes de julgar, inverter o papel com essa pessoa, se colocar na posição dela, com os valores dela, com como ela é e passando a situação que ela está passando. Só aí você estaria capacitado para avaliar. Você já imaginou se nós agíssemos assim com todas as pessoas? Esse mundo certamente seria um lugar muito melhor para se viver. Eu espero ter ajudado, espero que você considere daqui para frente dar muito mais as suas opiniões do que emitir os seus julgamentos. Obrigada pela sua atenção. Namastê, beijos.